Olá pessoal, mais uma vez boa madrugada a todos, né? Eu vim aqui mais uma vez para fazer uma leitura intuitiva, tá? O que é a leitura intuitiva que eu faço? É algumas situações que a pessoa pode estar passando, tá? Leitura intuitiva são leituras que não tem tempo, tá? Mesmo que você acesse essa leitura daqui a 1, 2 anos, 3 anos, de alguma forma ela pode lhe servir, tá? É uma breve, né? Uma breve leiturinha. As minhas leituras intuitivas não são grandes, tá? Eu vou deixar aqui meu WhatsApp para quem quiser informações sobre consulta completa. Somente áudio 013 991 11 50 50, ok? Bom, então vamos lá. Situações que eu vejo aqui. Tirei 10 cartinhas, eu sempre trabalho com 10 cartas, né? A primeira 5 cartas, tá? Tem a ver com uma situação de alguém que é casado, tá? Provavelmente tá em fase aí de rompimento, separação, tá? Eu vejo muitas brigas, conflitos, tá? Uma das partes vai ficar muito triste, afetada, tá? Mas são brigas sérias, tá? Que eu vejo aqui, tá? Provavelmente haverá um acordo na justiça em relação a uma separação, um divórcio, tá? Por que vai haver essa separação? Aqui aparece traição no meio, tá? Existe a traição e a carta também fala de um traidor, né? Então, ou seja, de qualquer forma, há uma traição aqui, né? E por que vai haver esta separação? Porque essa traição, ela vai ser descoberta e ainda por cima existe a possibilidade, tá? De uma gravidez, tá? Então, assim, aquela pessoa, seja homem ou mulher, porque não é só homem que pula a cerca não, tá, gente? Mulher quando quer também, tá? Então, a situação aqui, nessas primeiras cinco cartas, tá bem clara que essa traição parte-se da mulher, tá? Porque aqui, olha que interessante que é a coisa, né? A traição é dos dois lados, né? Eu não sei se é dos dois lados, mas se é dos dois lados que vai haver o divórcio, tá? O rompimento. O que eu falo dos dois lados? São dois casais, tá? Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Por isso que fala a carta da traição e do traidor, né? Então, ou seja, aqui quem vai engravidar, essa traição, quem vai engravidar é a mulher que já é casada, tá? Então aqui eu vejo uma mulher que engravida de um homem que não é o marido dela, tá? Então, ou seja, isso vai dar o que falar, tá? Provavelmente pode ser até pessoas, sabe aquelas amizades, né, digamos assim, que você tem, né? Um casal, tem outro casal de amigos, né? Frequenta a casa. E aí, de repente, acontece
de um interessar pelo marido ou mulher do outro e aí acontece a coisa, tá? É esta situação que eu vejo aqui, tá? Aqui eu vejo uma grande decepção, porque apesar, assim, são dois casais e se consideravam amigos, né? E aí é por isso que vai vir esse baque, essa grande decepção, tá? E isso não vai ficar, vai ter briga séria aqui por conta disso, tá? Bom, vamos pular para a parte de baixo, que são as 5 cartas de baixo, tá? Deixa eu dar uma olhada no geral das 5 cartas. Me parece que a parte de baixo é uma outra situação, tá? Qual é a situação? Aqui aparece uma situação onde há um início, tá? Só que é um início... Já ouviu falar daquela frase início falso? É alguma coisa que se inicia, mas é uma coisa que não é real. Se é falso, não é verdadeiro, né? É falso, então não é real. Então é um início que vai ter, só que esse início, ele não vai muito longe não, tá? Ou seja, a pessoa vai iniciar uma situação e aí logo a seguir ela percebe que esse início que ela queria tanto, né, essa realização que ela queria tanto, esses planos, vai tudo por água abaixo, tá? Pode ser até que se trate de alguma sociedade, tá? Com alguém que envolva também uma mulher morena, tá? Essa situação, a carta diz que vai servir tipo de um aprendizado para você futuramente não cometer o mesmo erro, tá? Esse fato envolve uma pessoa jovem também e uma mulher morena, tá? Mas é uma coisa que não vai adiante, tá? Aqui eu vejo situações aonde tem muito obstáculo, na continuação dessas cartas que eu falei aqui, tem muita demora, porque vai se começar uma coisa, não vai demorar muito, mas isso aqui tá mexendo com finanças, são negócios, negociações, né? Então, isso envolve mais do que uma pessoa e é uma situação que vai acabar parando, ou alguém vai precisar de um advogado para resolver isso, tá? E assim, é uma situação que vai demorar, não vai ser assim do dia para a noite, nem coisa de meses, não. Vai ser um pouco mais demorado para resolver essa situação. Principalmente para quem perdeu dinheiro, né? Porque se trata de negócios, né? Que foi, como é que eu vou dizer? Que você investiu, negócios que você investiu, aonde tinha uma mulher morena e um homem jovem, mais novo do que a mulher, tá? Então, isso vai causar problemas, tá? E principalmente para aquele que perdeu mais dinheiro, a pessoa vai precisar correr atrás de um advogado aqui, tá? Eu vejo obstáculos e uma certa demora, tá? Bom. Aqui aparece a figura de um homem, tá? Há a possibilidade de entrar aqui no meio dessa situação um advogado, tá?
que ele é uma pessoa, tipo assim, tem um caráter meio que duvidoso. Por quê? Porque ele pode entrar nessa situação ou sendo comprado pela parte, né? Para que esse advogado, ele entra aqui, mas ele não vai resolver essa questão, tá? Por isso que a primeira carta aparece como um início falso. Porque a situação já começa toda errada e quando a situação começa errada, termina errada, né? Ou seja, esse primeiro advogado que entra nessa causa não vai resolver esse problema, tá? Vai haver obstáculos, vai haver demora, e aí depois é que você, a pessoa, vai ter que arrumar um outro advogado, tá? Aonde aí a coisa começa a andar, tá? Porque aí vem o naipe aqui que fala de finanças. Aí a coisa começa a andar, tá? Eu sempre costumo juntar na vertical também para falar alguma coisa de alguma situação um pouco diferente, tá? Então vamos lá. Na primeira linha, que as duas cartas juntas falam sobre a cura de uma dor que se passou, a cura de um sofrimento que a pessoa passou, tá? E aqui também fala de um acordo em relação à justiça, tá? Por alguma situação que não foi para frente, tá? Ou na primeira instância, e aí ela teve que andar mais. Então vai haver aqui um andamento na justiça. Segunda fileira, vai haver uma discussão entre um homem e uma mulher, tá? Aonde vai ter muita raiva, alguém vai passar muita raiva aqui, tá? E a briga não é pouca não, é grande, tá? Aqui há interesses. Duas pessoas, um homem e uma mulher, e uma parte foi interesse, tá? Enquanto que a outra é como se fosse duas pessoas que uma se envolvesse com a outra por interesse, por conta de dinheiro, entendeu? E aí vai haver briga porque vai se descobrir que é interesse, tá? Alguém vai passar uma raiva danada, né? E aqui também se fala, né? Isso que lhe sirva como aprendizado para que você não repita o mesmo erro, tá? Terceira fileira, inimigo oculto que tenta brecar o seu caminho, tá? Colocando obstáculos no seu caminho, tá? Quarta fileira, eu vejo aqui uma mulher que se envolve com um homem, tá? E para segurar esse homem, eu vejo que essa mulher engravida, tá? Só que é assim, vai ser a pior coisa que ela vai fazer, engravidando desse homem para segurar esse homem, tá? Ela vai engravidar desse homem. Esse homem aqui, ele já é casado, tá? Só que assim, ele, quando souber que ela está grávida, ele vai pedir para ela buscar um médico para interromper essa gravidez. Ela não vai querer, né? Apesar de depois saber que foi uma coisa que não foi legal, ela não vai querer tirar,
né? A pedido dele. Só que ela perde o nenê, tá? Aqui há uma perda, há um aborto, tá? Talvez pelo estresse que essa mulher vai passar, um estresse muito grande, aí ela perde o nenê, tá? E o homem não vai estar nem aí, tá? Se ela tá bem, se não tá, o que aconteceu, para ele tanto faz como tanto fez. Aqui na última fileira, mostra uma decisão que alguém vai ter que tomar, tá? Em relação a dinheiro, e pede para não se emprestar dinheiro para ninguém, nem para o seu melhor amigo, porque aqui fala de uma decepção muito grande se você emprestar dinheiro, emprestar seu nome, emprestar cartão, uma decepção muito grande aqui, tá? E na última fileira aqui também, essas duas cartas falam de briga entre casais, tá? Então a confirmação do casal na lista de cima se confirma aqui, tá? Bom, gente, essa é a finalização aqui da leitura intuitiva. É assim, são várias situações, tá? Às vezes acontece uma situação com as 5 cartas de cima, às vezes a situação ela passa para a carta de baixo também, e às vezes algumas situações servem para você de acordo com duas em duas cartas, tá? Então reveja aí o vídeo, reveja o que eu falei, que em algum momento pode alguma coisa aí tá sendo um alerta para você, tá bom? Lembrando que é uma leitura intuitiva atemporal, não tem tempo, tá bom, gente? Muito obrigada a todos e até a próxima. Beijos no coração.